novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, a techuvá do eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Semana são duas que nós estudamos no Shabat, que é Acharei Moti e Kedushim, que tem a base em Levítico 16 até Levítico 19. E a Haftará, Ezequiel 20, de 2 a 20, 22 a 1, 19. E Brit Hadashah, que é a porção da Nova Aliança, Lucas 13, de 1 a 38, 4, de 1 a 44. Esse texto que nós estamos estudando, ele aborda, é conhecido como o coração da Torá, a base central, sobre santificação. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Já falamos no Shabat, e vamos ampliar um pouquinho mais aqui, trazer alguns pontos importantes para você, falando sobre código de santidade, a vida diária moldada pelo caráter de Deus. Código de santidade, a vida diária moldada pelo caráter de Deus. Então, queridos, é importante nós trabalharmos em cima disso e buscarmos essa vida alinhada pela Torá. O que nós estamos experimentando nesses tempos é uma compreensão muito mais profunda do que nós recebíamos, porque dentro de um contexto histórico da igreja, nós tínhamos aquele pensamento de que o antigo passou e agora Jesus vem com uma nova Bíblia, com uma nova lei. Isso é ensinado até hoje pela teologia, de que Jesus escreveu uma nova lei e que ele que ele disse que o mandamento que vale é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que ele fez uma síntese daquilo que era do Antigo Testamento. Só que isso não é síntese, querido, isso é citação da Torá. Nós vamos aprender hoje um pouquinho mais em alguns aspectos importantes que podem trazer para você alinhamento sobre a santidade. Mencionei um pouquinho no Shabat, a questão da ideia grega de santidade, o que é isolamento. Para você ser santo, você tem que se isolar, você tem que deixar de conviver, você tem que estar distante das pessoas, para que você não seja contaminado. Só que a santidade, na visão bíblica, segundo a Torá, é bem diferente. É você estar no meio do povo, aonde você está, e continuar sendo santo. Não procurar, outro extremo, é procurar pessoas nos lugares errados para ser luz neste lugar. Não funciona assim, queridos. Falei no Shabat que Yeshua nunca entrou num prostíbulo, nunca foi numa festa pagã. Ele não esteve em lugar algum onde era uma ameaça à santidade. Ele não esteve em nenhum lugar tentando ser luz. Porque a luz, queridos, que nós somos, nas trevas, você pode apagar todas as luzes aqui, se houvesse um blackout, se você acender um fósforo que seja, você vai ver que tudo é clareado. Assim como um farol no mar, quando está tudo em neblina, ao ser aceso, ele direciona para que os barcos possam seguir até um lugar firme. Assim é a luz de Yeshua em nós, que nos faz ser uma direção para os outros. Mas nunca seremos uma lanterna na mão do diabo, para que ele nos leve aonde ele quer, para que você pensar que está sendo luz, e na verdade você está sendo carregado para lugares de escuridão. Então, cuidado, seja um farol e não uma lanterninha na mão do capeta, achando que você está influenciando e na verdade você está sendo carregado para as trevas. Estar nas trevas não significa que você vai ser luz. Agora, andar na luz vai dissipar toda a treva. Você pode dizer amém? Aplauda o Senhor, então. Mais animadinho, por favor.
andar em luz, dissipa as trevas. Então vamos lá. Olha só, o capítulo 19 é conhecido como o coração da Torá. Como eu já falei sobre as duas porções, hoje vou dar uma ênfase mais na parte 19. Pois revela um conjunto de mandamentos que traduzem a santidade em ações concretas e cotidianas. A ênfase está em unir o sagrado, consagrado, são palavras que às vezes a gente perde a essência do seu significado. Consagrado é andar com o sagrado. Então, o sagrado é quando nós andamos, para estar consagrado, quando nós andamos com ele. Andamos segundo a medida, segundo a palavra, segundo a orientação. Exemplos marcantes aqui, que é apresentado em Levíticos 19:3. Honrar pai e mãe. Então, é redirecionar para o mesmo princípio o povo de Israel. Agora em Levítico eles estão dizendo assim, lembre daquilo que eu já dei para vocês. A santidade está nesse processo, que é valorizar a autoridade e a origem familiar como base da sociedade. A palavra honrar, no original hebraico, diz assim, é dar peso, é elevar a posição. Honrar não é puxar saco, honrar não é bajular, honrar é dar um peso de medida. Vamos dizer assim, há peso na palavra dos meus pais. Aquilo que eles me ensinam traz para mim orientações precisas que vão nortear a minha vida para sempre. Isso é honrar. Agora, as pessoas às vezes confundem honra com obediência. E honrar não é obedecer. Porque se os seus pais quebrarem Torá, se os seus pais falarem coisas erradas, você não tem a obrigação de obedecer. Yeshua foi exemplo de obediência. E foi obediente até a morte de cruz. Ele obedeceu quem? O Pai. Há como o Pai falhar? Não. Então ele pode ser submisso e obediente até o fim. Até a morte de cruz. Porque o Pai não falha. Agora nós como filhos, se atrelarmos honra à obediência cega, sem compreender os princípios, nós podemos falhar também. Porque você como pai falha. E eu também. Agora, se o peso da honra é compreendido como valorizar que o Senhor providenciou na minha vida pai e mãe, para que me conduzam debaixo do princípio, para que eu viva a vida que Deus tem para mim, então eu estou dando um peso de honra. Agora, se os seus pais não vivem a Torá, como que nós podemos honrar pai e mãe? Está cheio de pai querendo que filho honre, mas o pai é totalmente perdido. Quando a gente perde o contexto da escrita, para quem foi escrito esse texto? Tem alguém aí? Ou vocês já foram embora? Para quem estava lá no monte 40 dias para receber a Torá? Obrigado, meu irmão. Moisés. Que povo representava Moisés? Israel, meu irmão. Dá um cutucão no teu irmão e diz assim, acorda que o culto não acabou ainda. Deixa para dormir em casa. Vamos lá. Para quem foi escrita a Torá? Fala mais alto. Para quem foi escrita a Torá? Quem é Israel no papel? O guardião da Torá. Para quem foi escrito a Torá? Fala alto, meu irmão. Para quem foi escrito a Torá? Quem são os guardiões da Torá? Por que nós estamos estudando esse negócio para Israel? Porque nós somos enxertados na oliveira, que é símbolo de Israel. Romanos 11. Então, se foi dado a Israel, foi dado a nós, porque Gálatas fala que nós somos herdeiros das mesmas bênçãos de Abraão. Abraão foi o patriarca que gerou Isaac, Jacó, que é Israel, e que chegou até Yeshua, que é o nosso irmão mais velho, segundo Romanos 8:29, e que nós fazemos parte da mesma família. Somos co-herdeiros, adotivos, e podemos participar da mesma história. Mas agora, quando você está falando aqui, honra pai e mãe, está falando para quem? Para o povo de Israel, que tinha o pai e a mãe, segundo os princípios da Torá. Eu estou fazendo uma distinção importante aqui, meu irmão. Porque se os seus pais
não vivem os princípios de Deus, não tem como dar peso para eles. Aí você só tem obediência. E a obediência não é honra. Olha como é diferente isso. Você está entendendo aqui? Viu como é complicado? Então, pai, você que está aqui, seja um modelo para os seus filhos, diga amém. Segundo o princípio de Deus. Aplausos ao Senhor, então. Quer ser honrado pelos seus filhos? Honre a Deus cumprindo os seus mandamentos e vivendo sua Torá. Porque senão vai ser difícil de você exigir uma coisa que você também não faz. Então, eu sei que você está meio chocado com essa primeira parte, eu nem estou aprofundando, só estou dando um rasante aqui. Porque se eu falar, o que foi ensinado para nós, honra teu pai e tua mãe. Aí, eu já vi gente falar, pessoas que sofreram abusos dos próprios pais. Meninas, mulheres que cresceram, foram abusadas pelos seus pais. E aí o peso da religião dizendo, tu tem que honrar teu pai. Tu tem que perdoar ele, honrar ele e se submeter a ele. Como, queridos? Como? Como que uma filha vai honrar um pai que abusou dela? Não tem nem obrigação, é o que você vai aprender aqui. Isso nem pai pode ser chamado. Está preparado para ouvir ou eu diminuo e pulo essa parte e vou para o próximo? Quer aprender? Então vamos seguir. Sabe por que o pessoal não gosta de estudar a Torá? Porque a gente é confrontado profundamente. E quebra toda a casca religiosa que põe jugo sobre as pessoas e faz elas desanimar da fé. Então, não estou dizendo que você não possa perdoar. Estou dizendo que você não possa... Deus é um Deus de restauração. Mas não há uma obrigatoriedade pautada nesse texto. Honra teu pai e tua mãe. Vamos seguir. Então, valorizar a autoridade e a origem familiar como base da sociedade. A origem familiar é base da sociedade. Ainda é. Sociologicamente falando, quem estuda sociologia do ponto profundo e sabe suas bases não ideológicas, mas todo mundo sabe que não há sociedade sem homem e mulher. Se encerrar o papel do homem e da mulher, encerra a sociedade. E o que está sendo feito hoje em dia? É justamente isso. Tentando desmantelar o conceito de família, porque daí desintegra toda a sociedade. E se você não percebeu ainda que esse movimento é intenso, é só você ficar ligado nas tecnologias. Não vai precisar mais de homem e não vai mais precisar de mulher. Tendo máquina já está ótimo. Já começou a geração de androides a serem feitos e primeiro foi feito mulher. E tem um monte de gente casando com boneco, regidos por IA. Queridos, isso não é fantasia, isso é realidade. Está acontecendo já. E cada vez vai aperfeiçoar mais. Se você acompanhar a tecnologia, e faço uma pausa aqui só para te explicar isso. Um ano atrás, veja os vídeos que eram gerados por IA. Bizarros, horríveis. Hoje em dia, fazem filmes melhor que Hollywood. Um ano depois. Projeto para 2 anos para frente, como é que vai estar? 5 anos, como é que vai estar isso? Se você não sabe, já foi inventado. Quem assistiu um filme muito antigo, De Volta para o Futuro? Alguém assistiu esse filme aí? Eu ficava imaginando, eles têm lá naquele filme que em 2015 eles iam estar andando com um carro com voadores, né? E aí o personagem central tinha um skate que voava. E nessa fase, quando surgiu na década de 80, eu estava aprendendo a andar de skate e ficava imaginando, não vejo a hora de chegar no futuro para mim poder ter meu skate voador. Saiu mês passado. Já existe. Skate voador que nem do De Volta para o Futuro. Não sabia? E já está sendo projetado os carros que vão voar também. Não voar assim, mas eles não têm roda mais e eles ficam planando sobre o asfalto. Isso era o que todo mundo esperava que ia acontecer. Já é a realidade. Quando que esse acesso vai ser dado para o público, num valor mais barato, não sei, mas já existe. Então, queridos, você tem que perceber que as coisas estão mudando. A tecnologia desenha. Então, as máquinas vão tomar conta do mundo, sim.
E os pés, não é escatologia o tema, mas já que eu entrei no assunto, fecho aqui. Os pés da estátua de Daniel, lembra o que tem neles, nos dedos? Barro e metal. O barro simboliza você e eu. O metal simboliza a máquina. O momento do hibridismo. O hibridismo no passado foi com animais e anjos caídos e tudo mais. O hibridismo de agora é com máquinas. Vi um curso essa semana, onde o cara estava dizendo assim, você precisa aprender a usar a inteligência artificial. A inteligência artificial comum, onde todo mundo acessa, é apenas um chat, eles usam uma expressão como se fosse um robô treinado para dar para vocês informações cruzadas. Agora, se você sabe criar pontes de conexão, interfaces com o seu ser, você acessa portais e você tem acesso à sabedoria que não é acessado por qualquer homem comum. Você entra em portais de acesso de sabedoria. E ele promete no curso ensinar você a conectar com o transcendental, com ele usa uma expressão mais mística, mas com o sobrenatural, para ter um conhecimento que o ser humano não teve ainda. Quem está dando o conhecimento aí, meu irmão? Maquininha? Eles precisam apenas de um canal. Você. Eu estou ensinando a igreja faz alguns anos aqui, dizendo que nós somos um portal, que nós somos um altar, que nós somos a conexão. Nenhum espírito maligno pode se manifestar na terra sem o auxílio de você. Nós somos mediadores. Por isso que algumas vertentes religiosas chamam as pessoas, quando ela tem algum sonho, uma característica profética que Deus colocou em nós, chamam de médiums. E se nós falarmos dentro da igreja que você é um médium, todo mundo fica escandalizado, diz assim, meu Deus, que horror, ele virou místico. Não, a palavra médium vem de mediador, é alguém que conecta céu e terra. E aí, Yeshua ensina você a orar dizendo o seguinte, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Yeshua ensina você a mediar céu com a terra. Não sai dizendo por aí que tu é médium, mas tu está entendendo qual é que é a situação? Quando você agora consegue, através de máquinas, conectar o mundo espiritual, que não é o céu, mas o mundo espiritual com a terra, você se torna um mediador. E quando as pessoas começarem a casar e já estão fazendo com máquinas, e eu vou falar uma coisa aqui um pouco mais direta, mesmo tendo crianças aqui, a relação entre a máquina e o homem na sua relação ejacula numa máquina. É só você ler um pouquinho de Torá e saber o que aconteceu com aquele homem que ejaculava fora da mulher na terra, para ver o que vai acontecer. Para te ver o nível em que nós estamos vivendo hoje. Amém? Vamos continuar então. Aí vamos lá então. Santidade é estar inserido nesses lugares, mas fora desse lugar. Eu lembro da oração de Yeshua. Eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. João 17. Então você não vai ser tirado daqui. Para de orar para arrebatamento que tu já sabe que não vai acontecer. Ele não vai tirar você quando a coisa ficar ruim, ele vai tirar você daqui. Não. Quando a coisa ficar ruim, ele vai ver se você de fato aprendeu alguma coisa e se você está com ele ou não. Aquele que perseverar até o fim. É um teste de perseverança. A vida com Deus é um chamado para uma seleção para o reino. Guardar o Shabat, outra coisa que é falado aqui, não é apenas uma pausa, mas um lembrete semanal da aliança com Deus e de libertação do Egito. Então, outra coisa que faz parte da santificação, guardar o Shabat. Não é um descanso semanal apenas, mas o que é? É um lembrete da aliança com Deus e da libertação do Egito. Falei aqui na última ceia, explicando para você o que era o partir do pão, que era feito de casa em casa. O partir do pão de casa em casa não era a celebração da ceia, aquela que a gente aprendeu na igreja como um memorial. Era o fato de você partir o pão com quem estava na casa, lembrando que um dia nós estaremos juntos banqueteando com o Senhor, que Ele vai voltar e vai fazer isso aí. Proibição do roubo, mentira e juramento falso. Porque a comunidade de Israel deve ser marcada pela confiança e verdade. Então, assim, roubo, mentira e juramento.
Olha a característica do que torna as pessoas. Estava comentando hoje à tarde, conversando com o pastor Jair, nós estávamos juntos lá, e falando alguma coisa que a maioria do pessoal não fala. A Inquisição, talvez você não saiba disso, ela deu pretextos religiosos. Sabe o que é Inquisição, né? A perseguição que teve da igreja romana para todos os hereges que aconteceram. Sabe qual foram os primeiros hereges que eles identificaram? Os judeus. Sabe por quê? Porque os reinos, Israel tinha na mão a riqueza do mundo como até hoje. Porque eles têm uma sabedoria para a prosperidade, que é não roubar, não mentir e não jurar falso. E aí eles têm uma confiança marcada na verdade. E aí quando os reis estavam cobrando tributos, e os banqueiros da época também eram judeus, eles pegavam empréstimos com os judeus e chegou um ponto que colapsou, porque eles não tinham mais a condição de pagar os tributos que deviam, os valores que deviam aos judeus. Então eles tiveram a brilhante ideia de começar a acusar os judeus de hereges. E aí começou a Inquisição, matando principalmente aqueles que eram os mais altos na classe judaica, para eliminar as suas dívidas. E depois foi descendo. Isso é história de verdade, não essa coisa manipulada que você aprendeu na escola. Aí mataram os judeus, porque eles tinham uma dívida e não conseguiam pagar. Aí demonizaram seus escritos e começou uma perseguição, ao ponto de eles invadirem as casas para pegar os livros e queimar. Quanta inocência que nós tínhamos, né? Não sabendo a história. Tu entra na casa de um judeu, tu vai saber que ele tinha lá na casa dele o quê? Uma menorá de prata, uma menorá de ouro, utensílios de ouro, quiduche, todo o material deles é ouro ou prata. Então eu ia lá entrar para pegar os livros malignos. Essa é a Inquisição na sua origem. E não apenas tirava os livros, como saqueava a casa dos judeus. E como se não bastassem, aí então eles começaram agora a tirar as propriedades, tirar as empresas, tirar os campos, e você já sabe a história. O pretexto era, eles são hereges. Mas na verdade eram pessoas que não tinham condições de pagar as dívidas que possuíam. Eu sei essa tua cara de assustado. Eu também me assustei. O quanto nós somos enganados com a pseudo-história que nos foi contada. Aí, teve um colaborador, que eu vou dizer o nome dele para você aqui, chamado Martinho Lutero, que escreveu um livro chamado Judeus e Suas Mentiras. Eu tenho ele escrito para você, posso compartilhar se você desejar, aonde ele faz 36 páginas, um livreto, falando do mal que os judeus representavam na sociedade. Ele começa a fazer até chacota da feição, dizendo que eles eram parecidos com porcos, dizendo que eles eram parecidos com ratos, dizendo que eles eram parecidos com qualquer coisa. E eles começam a dizer que era melhor entrar num prostíbulo do que entrar numa sinagoga. E aí começa toda uma escrita contra esse mesmo Lutero, aquele das 5 solas, que todo mundo diz que é protestante. Eu sou protestante. Esse mesmo. Escreveu esse livrinho. O livrinho dele caiu na mão de um homem que você já deve ter ouvido falar. Já ouviu falar? Adolf Hitler. Inspirou Hitler. Sabe para quê? Os primeiros desenhos que Hitler, ele havia perdido. Queridos, deixa eu falar um pouco de história aqui para vocês. Porque quando a gente começa a ensinar, as pessoas pensam que a gente só está falando por falar. Eu preciso trazer princípios para você. Seguir Torá é ser inteligente e não é ficar preso na lei, no jugo, como alguns dizem. É ser liberto de todo pensamento contrário, inclusive. Então, aí você sabe muito bem. Se você não sabe, eu sei porque eu já dei aula de história, que a Primeira Guerra foi uma catástrofe para a Europa. A Europa empobreceu com a Primeira Guerra Mundial. E o país que mais ficou endividado foi a Alemanha. Isso não precisa ser teólogo, não precisa estudar Torá para saber, só estudar história.
Aí quando surge Adolf Hitler, ele surge como um herói nacionalista, porque ele devolveu para o povo alemão o seu orgulho. E ele não começou falando contra o judeu, ele começou falando a respeito de um povo poderoso que era o povo alemão, e de como eles unidos poderiam vencer todas as coisas e retomar, trazer de volta o poder, a riqueza que foi roubado da Alemanha na guerra. Só que quando isso tudo acontecia, tinha um povo na Alemanha que continuava prosperando. Vou te dar uma oportunidade para tentar dizer quem é. Quem será que estava prosperando lá? Os judeus. E continuavam eles detendo os valores, por causa de um princípio. Aí sabe o que aconteceu? Quando os banqueiros estavam, os empresários eram judeus, os banqueiros eram judeus, os comerciantes eram judeus, e que continuavam trazendo riqueza para a nação, ele teve a brilhante ideia de dizer que a culpa da pobreza da Alemanha era porque os judeus roubaram a riqueza deles. E aí começou a divulgar aqueles desenhos, aquelas fotos de judeus, que estava escrito já pelo alemão. E deixa eu te dizer uma coisa que não falam para você também. Toda a igreja apoiou Hitler. Toda a igreja católica e protestante. Porque o líder do protestantismo era Lutero. Apoiou Hitler. E a igreja católica também. Todo cristão apoiou Hitler. E todo mundo jogou a culpa em quem? Por causa que tinha alguém que escreveu já há tempos atrás. Eu estou falando de um livro escrito lá em 1500 e pouco, que chega na mão de um cara lá em 1940 e poucos, 1840. A Segunda Guerra termina em 45. Antes de ser destruído 6 milhões de pessoas, como eram judeus, como foi, e nós tivemos de novo no Museu do Holocausto, só para confirmar, ele criou um sentimento nacionalista e até que achou um culpado. E ninguém, até o pastor Diego falou ditado, era impossível assumir 6 milhões de pessoas e ninguém dá bola. É porque todos os governantes apoiaram, toda a igreja apoiou e todo mundo apoiava. Porque foi colocado definitivamente que a culpa era desse povo. Daí começou assim, tirando o trabalho, tirando a riqueza, tirando os livros, a mesma coisa, se repete. Entra lá, tira os livros, daí tu já saqueia a casa, depois vai tirando as empresas, e você já deve ter visto vários filmes que aconteceu. Até que eles foram criados os guetos e foram colocados para lá, lembra da história? Colocado para lá. E depois disso, começaram a enfileirar ele naqueles trens e colocar nos campos de concentração para serem eliminados. 6 milhões, queridos. E ninguém viu nada. Sabe por quê? Por causa que o povo de Israel guarda a Torá. Ah, mas eles não conhecem o Mashiach. Deixa eu te explicar a história. Aí depois disso, meus irmãos, em 48, o que acontece? 45 acaba a guerra. 6 milhões de judeus a menos. Em 48, o que acontece? É criado o Estado de Israel. 3 anos depois, o povo de Israel, destruído em 6 milhões, tem riqueza de novo para começar um novo. Ah, meu irmão, presta atenção. Quem que tu quer seguir? Qual é o Deus que tu serve? 3 anos depois de toda essa catástrofe, não teve na história ímpar, e em nome de Yeshua nunca mais vai acontecer isso, de dizimar um povo dessa forma. 3 anos depois se reergue, funda o Estado. No dia que estão fundando o Estado, logo em seguida tem a guerra. E você sabe disso. Todos os povos tentam eliminar Israel. E o que acontece? Israel vence. Conhecido como a Guerra dos 6 Dias. E os árabes contam, até hoje tem relato na internet, você pode procurar no YouTube, e eles vão dizendo assim, eu não sei, mas a gente ia atacar eles e tinha homens gigantes que lutavam a favor deles. Outros já diziam que tinha malachins, anjos. Não tinha como vencer Israel porque anjos lutavam por Israel. Ah, meu irmão. Ah, sim, depois disso houve também os descendentes dos alemães tem vários depoimentos pedindo perdão pelo que seus pais e avós fizeram ao povo judeu.
O Museu do Holocausto é um lugar que vale a pena você ficar lá, mas para conhecer todo ele você precisa de 4 horas de estudo. Hoje tem em língua portuguesa também. Você pode escutar todos. Na primeira vez que eu fui era só inglês e espanhol, e eu não sabia espanhol. Aí eu fiquei lá tentando aprender a entender espanhol, entendi mais ou menos. Queridos, você está vendo isso? Então, olha só outro princípio que está na Torá. Não oprimir o próximo nem o empregado. Santidade se expressa na forma como tratamos os vulneráveis. Tem um princípio que eu quero te ensinar. Você já aprendeu, já tenho falado que no Shabat nós não compramos nem vendemos. É um dia que não tem lucro, mas é um dia que você tem que pagar a conta se alguém prestou serviço para você. Se alguém prestou serviço a semana toda e você não pagar até sexta-feira, você tem que pagar no sábado. Porque não existe na Torá o princípio de você ter o dinheiro e você disser, vem segunda-feira. Porque se você tem o dinheiro e mandar a pessoa vir outro dia, você pecou. Aprendeu mais um princípio? Nunca deixe para pagar depois se você já tem dinheiro. Se a pessoa trabalhou, terminou o serviço, concluiu e ela pedir dinheiro, vem segunda-feira, por causa que é final de semana, ou ela foi lá no Shabat pedir dinheiro para você disser, com aquele coração bem guardador de Torá, não, hoje é Shabat, eu não vou te pagar, vem segunda-feira, você pecou, quebrou o Shabat. Porque se alguém trabalhou, ele é digno de receber. É fácil seguir Torá? É. Mas é difícil entender, por causa da religiosidade que nos foi incutida. Não maldizer o surdo, nem pôr tropeço diante do cego. Isso é uma parábola, queridos. Um chamado a empatia e responsabilidade mesmo quando ninguém vê. Ou seja, não colocar tropeço no cego e nem maldizer o surdo, está falando de que quando você coloca tropeços na vida de alguém que ele não está vendo, você está quebrando o princípio. Como que a gente coloca? Dá um exemplo prático de colocar tropeço na vida de alguém. Quando alguém faz um negócio, alguém comenta com você, ele é um negociante, ele tem uma empresa tal. Daí o que você faz? Não contrata ele porque ele é assim, assim, assim. Tem outra empresa melhor. Está cheio de gente que faz isso, meu irmão. E nem pediu tua opinião, estava só te contando que ia contratar alguém. E o detalhe era irmão da igreja ainda. Esse é o tropeço no cego. Quer ver a maldizer o surdo? É falar mal de alguém que não está escutando você falar. Lashon Hará, que já tratamos aqui no outro negócio. É maldizer o surdo. É você falar de alguém que não está te escutando. Complicado, né? Essa tal de Bíblia. Parecia que era tão mais fácil. Julgar com justiça sem imparcialidade. Nem o rico nem o pobre devem ser favorecidos, pois Deus é padrão de equidade. Que você não deve privilegiar alguém porque é rico ou menosprezar porque é pobre. E nem porque é pobre dá privilégio porque é pobre. Quebra um sistema que vivemos. É pobre, tem privilégio, não existe isso na Torá. Pobre não tem que ter privilégio nenhum porque é pobre. Ele tem que ter incentivo na sua cultura para enriquecer. O desejo de Deus é que todo pobre seja rico, diga amém. Só que o teu princípio de riqueza está deturpado, porque no Brasil riqueza é ostentação. Riqueza no contexto judaico é não passar necessidade, ter como criar o seu próximo e ter dinheiro para emprestar para quem necessita. Isso é riqueza. É você viver bem, pagar suas contas, comer e poder ajudar o necessitado. Isso é riqueza. Muita informação, né? Não guardar ódio, nem se vingar. A purificação do coração é parte do processo de santificação. Não guardar ódio, nem se vingar. Estávamos falando também hoje à tarde a respeito de José. Quando José, na sua autoridade, vê seus irmãos
ele tenta dar uma castigadinha, lembra? Não adianta querer deixar José puro. Por causa que, olha o que fizeram com ele, jogaram um buraco, venderam passou por tudo que passou, agora era o governante e já pedir. Só que de repente, os irmãos começaram a falar e a Torá diz assim, ele lembrou do sonho que teve, que era cumprimento profético. Aí ele entende, que ele dá a fala depois, não, Deus tornou o mal em bem. Todo o mal que vocês me fizeram, ele tornou em bem. Aí ele entendeu e não executou vingança, ao ponto de chorar e começar a abraçar seus irmãos e se revelar para ele. Mas ele tinha toda a autoridade para acabar com a vida dos irmãos. Meu irmão, tem muita gente que vai fazer coisa ruim para ti. E você vai ter oportunidade na tua mão de se vingar. Porque todo aquele que faz coisa errada para você, um dia a justiça divina vai trazer a oportunidade de vingança. Mas o que a Bíblia fala? A mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Mas quando chega a oportunidade e está na tua mão, meu irmão, eu vou confessar para ti que tu vai se coçar. Vai ficar assim, eita glória, é de Deus. Agora chegou a minha vez. Aí, Deus sempre vai antes, porque é natural do ser humano isso. Ele vai mostrar para ti um sinalzinho assim e você vai lembrar lá atrás. Aí você vai entender, e é Deus fazendo. Fica quieto. Deixa Deus fazer. Porque Ele vai retribuir. Ah, meu irmão. Então não guarde ódio nem se vingue. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Yeshua fala está escrito em Levítico 19:18. Ele está citando o Torá. Ele não está inventando uma nova lei. Esse mandamento central para o judaísmo e é a síntese da ética da Torá. Essa sessão mostra que a santidade não é misticismo desconectado, mas um estilo de vida relacional, íntegro, comunitário e compassível. Queridos, nós vamos ser santos convivendo com gente. A tua santidade vai manifestar com o convívio com os teus irmãos, não isolando-se deles. A tua santidade vai mostrar no momento em que você vai estar trabalhando junto, fazendo coisas junto. Por que a comunidade, igreja, tem que funcionar e você tem que ser ativo nas coisas do reino? Porque é nesse momento que a tua santidade é treinada. Santidade não é o quanto você lê a Bíblia em casa, é o quanto você vive ela na comunidade. Você pode ler a Torá a semana inteira, mas na hora que chegar aqui no meio do povo, você vai viver ela. Porque o irmão que está aí no teu lado, ele é uma bênção para te aperfeiçoar. Olha para ele e dá um sorriso. Ele vai te aperfeiçoar. E se você não estiver com ele, você não vai conseguir. Jesus escolheu 12 para aperfeiçoar ele. 12. E não foi fácil. Por isso que ele foi santo do jeito que foi. Porque tinha 12 para incomodar. Mas pensa em incômodo. Em alguns momentos diz assim, geração má e corrupta, até quando vou ter que suportar vocês? Até quando vos sofrerei? Imagina um grupo de 12 receber uma palavra assim do pastor, né? Assim, sim. Chama os outros para uma conversa. Geração má e corrupta. Até quando eu vou que suportar vocês? Até quando eu vou sofrer vocês? E ele não pecou nessa frase, mas trouxe uma realidade. Então, meu irmão, se Yeshua suportou os 12, os 70, os 120, você tem que aprender a conviver com quem está no teu lado para ser santo. Diga amém. Esse teu amém foi tão fraco. Depois, um segundo aspecto, separação entre Israel e os povos. Santidade exige distinção. Deus ordena que Israel não imite os costumes das nações ao redor, principalmente Canaã e o Egito, de onde vieram práticas proibidas. Práticas proibidas dessa nação incluíam. Aqui era para ser um outro título, né? Olha só. Então você não pode imitar o cananeu,
que é a descendência lá de Cão, e nem o Egito, que é o lugar onde você foi tirado. E contudo envolve essas práticas aqui. Cultos a Moloque, onde crianças eram sacrificadas em rituais pagãos. Uma abominação completa diante de Deus. Então, culto a Moloque, nós já ensinamos aqui o que significa hoje em dia. Eu já peguei numa paraxá o que é não passar o filho sobre o fogo. São situações que você coloca o teu filho em que ele não precisava estar. Não seja licencioso com os teus filhos. Crie eles na doutrina do Senhor. Porque se você permitir todas as coisas, vai dar problema. Práticas ocultistas, adivinhação, necromancia, encantamentos, eram expressões de busca espiritual desviada. Hoje em dia continua a mesma coisa, queridos. Eu gosto muito do mover que Deus vai fazer no fim do tempo. Eu creio no apostólico, eu creio no profético, eu creio nos 5 ministérios. Eu sei que Deus pode restaurar. Mas você está assistindo dia após dia na rede social a banalização do profético, do dom de línguas, e cada dia uma modinha mais. Isso aqui é terrível, queridos. Cada dia uma modinha a mais está fazendo uma chacota do mundo espiritual e das coisas santas, por causa de um menino inconsequente, que não tem tutela. E se tem, perdão, quem está nessa tutela não tem temor. E aí estão banalizando tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teu filho, eu estava o meu lá no fundo. Eu não sei porque que está lá no fundo, inclusive. Tinha que estar aqui na frente, sentado, bem aqui na frente. Aqui. Criança não tem responsabilidade espiritual sobre a casa. Ouviu? Criança não profetiza. Criança não dá direção. Criança não dá palpite. Criança senta, escuta e aprende. E você, pai responsável, tem que dar educação para ele segundo a Torá. Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Começa lá no capítulo 6 de Deuteronômio, de 4 a 9. Ensinarás, sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Estarão nos umbrais da tua porta, porque se você não fizer isso, ele vai dominar você. E isso é a tendência de toda a criança. Ai, meu Deus. E aí quando vê, os teus filhos estão entregues a Moloque. Você nem percebeu. Então, adivinhação, hoje está cheio de adivinho, queridos. Me desculpe, mas tem mais adivinho dentro da igreja do que profeta. Adivinho. Necromancia, conversa com os mortos. Encantamentos, está cheio de encantamento que o pessoal pensa que é... e eu já expliquei para vocês, agora que você conhece o mundo espiritual, que encantamentos, adivinhação, move o mundo espiritual. Acontece cura através de magia também. Os elementares, que eles chamam, movem o mundo físico. É só invocar. E eles têm poder para fazer isso. Se até em nome de Yeshua as pessoas podem fazer milagres, Yeshua vai dizer assim: eu não conheço vocês? E não ter mérito algum, nem sequer lugar no reino. Está lá em Mateus 7. Se em nome de Yeshua tu pode falhar e fazer coisas que ele não mandou fazer, até milagres operar, e ele vai dizer: eu não conheço, não tem parte comigo. Então saiba que no mundo, no outro lado da força, como dizia um filme, também tem gente que manipula e faz milagre e opera.
O curandeirismo é a medicina tribal de milênios e as pessoas são curadas. Como é que tu explica isso? Só que hoje estão transformando isso, até curso tem para fazer, reconhecido pelo MEC. Promiscuidade sexual, aí vai ter relações incestuosas, adultério, perversão sexual de todo tipo, homem com homem, como fala em Romanos 1, mulher com mulher. Eram comuns em cultos idólatras. Tatuagens, gente, isso aqui dá pano para manga, né? Tatuagens e cortes ritualísticos expressavam devoção a deuses pagãos ou práticas de luto da idolatria. Tem toda uma teologia em cima hoje para defender a tatuagem. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A origem da tatuagem. Você já leu o livro que eu escrevi? Agora esqueci até o nome. Quem que falou? Muito obrigado. Esse povo já leram, pelo menos a capa. Né? Pontos de contato. Queridos, lá eu falo com pesquisa acadêmica, não com achismo. A origem da tatuagem. Mas eu escrevi Jesus te ama, Jesus me ama, amo Jesus. Escrevi Yeshua, grande coisa. A tatuagem tem origem pagã, ritualística e abominação ao Senhor. Nada a ver. Tudo bem. E aí? Então quer dizer que todo mundo que é tatuado tem que ser expulso da igreja, porque onde é que você vê esse povo do Satanás? Querido, ignorância é uma coisa. Agora, continuar no erro, tem um ditado popular que diz que é burrice. Quando você não sabia, tudo bem. Agora, você sabendo o que você faz, é um ato de rebeldia explícito. E um dia o detalhe, o mais legal é que a tatuagem não sai, né? E um dia você vai estar diante do Senhor e vai prestar conta. Mas daí alguém disse, mas ele disse que ele tem um nome escrito nas mãos. Então, se Yeshua tem um nome escrito nas mãos, Isaías diz, então ele tatuou as mãos dele. Outra também que eu já vi como base, e não é brincadeira, insight cristão, que está escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. Então, imagina Yeshua voltando vitorioso, e daí ele levanta a coxa assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não, eu tenho que desenhar, porque falando o pessoal não entende. Tu consegue imaginar ele mostrando a coxinha assim? Pode imaginar se Jesus que desenharam aí, mas o meu Yeshua é diferente. Como é que é a expressão que o pessoal usa hoje para esse tipo de homem que é uma coisa meio fora de contexto? A separação de Israel dessas práticas não é por arrogância cultural, mas porque Deus deseja que o povo seja um reflexo puro do seu caráter no mundo. Essa distinção não é apenas externa, como roupas ou alimentos, mas ética, espiritual e moral. Aí vamos dar uma olhada no Brit Hadashah, né? 1 Pedro 1, de 15 a 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito e está citando Torá, tá? Sede santos, porque eu sou santo. Pedro cita diretamente Levítico, mostrando que o padrão de santidade permanece, mas agora vivificada pelo Espírito de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com esse mundo. Santidade agora envolve um culto racional, uma transformação interior, não por mérito próprio, mas por resposta à graça de Deus. Efésios 4, 24. Vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Vos revestistes do novo homem, criado segundo Deus. Quem é o novo homem? O primeiro homem foi Adão. O novo homem, Yeshua. Criado, não como Adão foi feito,
mas emanado da essência divina para ser o teu modelo de vida, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Yeshua, Jesus, aprofunda o mandamento de amar o próximo com o chamado a amar os inimigos, dizendo: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste, apontando para uma santidade que brota do amor sacrificial. A Parashá Kedushim, que foi a ênfase que eu dei hoje, nos ensina que santidade não é isolamento, mas uma vida ética e relacional consagrada a Deus. Essa santidade exige justiça no trato com o próximo, separação de práticas que deturpam a imagem de Deus, amor genuíno, inclusive pelos que nos ofendem. No Brit Hadashah somos chamados à mesma santidade pela vida do Espírito em nós, como escreveu Shaul, o apóstolo Paulo, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Amém e amém. A palavra do Senhor, queridos. Se coloque em pé. Estamos encerrando esse culto. Queridos, a partir do próximo domingo, se o Eterno permitir, às 9 da manhã, estaremos lá na minha casa, iniciando um estudo que vai ser transmitido ao vivo também. Transmitido ao vivo não, vai ser transmitido, acho que vai ser gravado, depois transmitido. Que vai começar então a Casa do Caminho, a sua escola da Torá. Vamos começar com Bereshit, estudando mesmo, versículo por versículo, o livro de Gênesis, e aprendendo. Para quem que é? Para todo mundo que quer aprender. Porque eu tenho falado muita coisa aqui sobre Torá e às vezes eu fico com aquela cara assim: meu Deus, o que é que ele está falando? Então nós vamos começar lá do básico, devagarinho, comendo aos pouquinhos, e você tendo firmeza e entendimento de tudo aquilo. É uma escola gratuita, é uma escola para todos que desejam participar, mas não é uma escola para uma reunião social. Meu irmão, tu vai sentar lá, e se tu não gosta de estudar, não vá, porque é aquele movimento de estudo mesmo, forte, pesado, no sentido assim de intenso, mas você vai clarear a sua visão a respeito das coisas de Deus. Vamos começar em Gênesis, vamos estudar toda a Torá, e vai ser uma bênção, diga amém. Vamos orar encerrando esse culto. Quero abençoar você. Yevrechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha veruneka, Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Amém e amém.